tu condições, ó Deus, de estar falando na tua presença. Amém. Prepara, Deus, a cada dia, mesmo nas lutas, mesmo nas tribulações, mas que o Senhor possa, Deus, estar nos sustentando a cada dia, a cada momento. Amém. Que possamos, ó Deus, vencer todos esses embates da vida, mas sempre ao teu lado, sempre confiando na tua proteção. Exatamente, te amo e agradeço com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o mestre seguindo o caminho dos céus, com o seu bom conselho que vou renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No amor, com fervor, a Pai vão se cumprir.
milagres, que possa estar abrindo portas, eles que estão enfermos, que só possa também estar dando a cura, Senhor. Abençoa cada membro desta igreja, Senhor. Seja da criança, Senhor, ao mais idoso, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, a tua mão protetora, Senhor, sobre cada um, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida, meu querido irmão, irmã, que está conosco nessa noite. E como durante todas essas semanas, já tendo todo o cuidado, né? Pensando na nossa membresia, nas ovelhas, principalmente aqueles, né, que fazem parte do chamado grupo de risco. Mas a gente sabe que com o passar do tempo, a necessidade, o desejo de estar próximos, né, muitas vezes fala mais alto. E mesmo aqueles, né, que se a gente fosse analisar realmente, até talvez não poderiam estar, mas estão aqui porque creem em Deus, como a irmã acabou de falar. Nós cremos no Senhor, sabemos que sim, existe essa situação que está acontecendo, precisamos tomar cuidado, mas ninguém está aqui se expondo de brincadeira, não. Estou tomando todos os cuidados, nossas irmãs vieram, inclusive a irmã Sônia, né, toda já aí no estilo, né, veio lá com máscara no estilo, toda preparada, e nós louvamos a Deus por isso, porque nós cremos que o Senhor responde, nós sabemos que o Senhor fala conosco, tem sido assim até os dias de hoje, e não vai ser diferente daqui para frente. E o desejo, eu falei isso pela manhã, o desejo de nós estarmos em comunhão, o desejo de estarmos juntos, né? Muitas vezes fala muito mais alto, e é claro que a gente tem que tomar os cuidados devidos, a gente precisa se cuidar, mas com certeza, queridos, nós estamos tirando, a gente ainda está aprendendo muita coisa a respeito disso, então estamos tirando lições, e ainda vamos tirar outras lições também que certamente serão para o nosso crescimento, para a edificação do corpo de Cristo. E para a sociedade como tal também, para valorizar, por exemplo, né, coisas que talvez não valorizavam como antes, principalmente o estar juntos, né, pertencer, esse sentimento de, poxa, eu poderia estar lá, mas eu não estou, mas você pertence a este corpo, a família chamada igreja. E nessa noite, queridos, eu queria compartilhar com os irmãos exatamente um tema. Eu tive a oportunidade nessa semana de estar participando de uma conferência para famílias, organizada pelo Ministério Olho. É claro que essa conferência foi uma conferência online, né? A gente ocorreu durante toda a semana, de segunda a sexta, e eu participei de quase todas elas. E foi muito proveitoso, queridos. Tendo em vista aí que maio está chegando, e como maio é o mês da família, né? Eu creio que a gente, inclusive, trouxe algumas lições de lá para cá. Mas uma dessas lições da conferência, me chamou muita atenção e eu acabei ali tirando algo, né, de proveito e adaptando para a nossa realidade, claro, né, nós estamos aqui numa realidade diferente, por exemplo, daquela que o pregador trouxe, né? Mas eu queria trazer com os irmãos uma reflexão baseada no texto que o pastor Henrique Araújo, ele é lá de Rondonópolis, se eu não me engano, Mato Grosso, a segunda de Mato, eu não estou lembrando agora, mas ele trouxe uma palavra que com certeza edificou muito a vida daqueles que participaram dessa conferência. E aí alguma coisa eu absorvi para mim, trouxe para a minha realidade, né? E acrescentando dentro daquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo de crise por conta de tudo que está acontecendo. O coronavírus tirou um pouco, né, dessa comunhão, desse estar junto, presente, do abraço, do aperto de mão. Mas a gente sabe que isso, em nome de Jesus, é por pouco tempo. Mas, diante de crises, como enfrentá-las? E aí, focando para as nossas famílias, focando para as famílias que pertencem à Igreja Batista Livre dos Vales. As famílias, por exemplo, terão a oportunidade de ouvir essa mensagem pela internet. As famílias dos dias de hoje, como é que elas estão lidando com essa crise? A gente não está falando especificamente somente do Covid-19, do coronavírus, mas crises quando chegam, e essa, por exemplo, chegou a nós hoje. Como enfrentá-las? Qual é o meio de vencê-las? E aí, então, esse pregador tomou como base o casal José e Maria. Então, ele colocou lá, José e Maria vencendo juntos em meio à crise. Mas eu quero, como eu falei, trazer para a nossa realidade. E aí, Lucas, você pode me ajudar novamente lá no computador?
Já sabe a nossa operação, não é só a setinha para baixo e dar sequência. Então eu quero pegar essa ênfase do pregador e eu quero apenas modificar ali os personagens. Na verdade eu não vou modificar, porque a gente vai usar inclusive esses personagens no estudo. Pode apertar a setinha para baixo, por favor, Lucas. E aí eu quero trazer para nós, eu e você aqui. Serviu para José e Maria lá nos tempos do Novo Testamento, mas para nós, famílias vencendo juntas em meio à crise. Se você está, por exemplo, numa situação como essa, vamos pegar uma situação básica, né? Você, de repente, os mais idosos aqui, por exemplo, né? Como a minha mãe, por exemplo, a minha mãe está lá isolada, lá na casa dela, não está podendo receber visita, também não está saindo, ela só está indo em casos extremos. Ela saiu uma vez essa semana para poder ir ao médico, comprar alguma coisa, mas aí a minha irmã, lá que mora mais próximo, né, está podendo ir, eu por conta, né, as crianças, né, os filhos, os netos também, por conta não de nós estarmos infectados, mas a possibilidade de nós sermos agentes propagadores, a gente também não está podendo ir nesse momento lá. E até por conta das restrições também, você está ciente, por exemplo, né, o transporte está muito limitado, né? A gente tem uma empresa de ônibus aqui operando em Seropédica que não está fazendo nesse momento, né, viagem para o Rio. Ela só está indo até o 32 e voltando. E mesmo de carro, né, por ser uma placa de município diferente, você corre o risco de ser parado lá no meio da estrada e saber, você está indo aonde? E aí, se você não trabalha, por exemplo, não é médico, não é funcionário de uma empresa essencial, né? Vou visitar a minha mãe, a não sei que seja realmente um caso delicadíssimo, não tem ninguém. Mas graças a Deus que ela tem lá os meus dois irmãos, né? A minha irmã do meio e meu irmão caçula. Então, Deus está no controle, Deus está cuidando dessa situação. Nós estamos aqui, claro, ela com saudade do filho, dos netos, da nora, e assim como nós também dela. Mas ela vivendo essa situação de crise, como outras famílias também. Talvez aqui no nosso meio você lembre de situações como essa. E aí, então, como nós enfrentamos crises quando elas vêm? Elas chegam no meio da família. Como nós fazemos? Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1º capítulo de Mateus. E vamos fazer uma leitura alternada do verso 18 ao verso 25. E por que eu falei que essa mensagem foi muito propícia, foi bem interessante, queridos? Porque, olha só que coisa interessante, nesse texto, você vai abrir aí, você vai perceber logo, esse texto narra exatamente o nascimento de Jesus. Tem gente que acha que quando a gente vai para textos como esse, de Mateus 1,18, é só na época de Natal, só se prega no nascimento de Jesus, na época de Natal, em dezembro, mas não. E olha só que coisa interessante, a gente vai poder compartilhar em breves minutos aqui de uma situação, não exatamente do Natal, do propósito, né, da vida de Jesus, mas a gente vai ver além, né, um pouco mais além disso, dentro dessa temática, famílias vencendo juntos em meio às crises. Então eu vou precisar da sua ajuda aí, a gente vai fazer uma leitura alternada, não vai ser projetada, tá? Você que está acostumado a ser projetado aí, então, mesmo com versões diferentes, vamos ler de forma alternada. Eu começo lendo o verso 18, Mateus 1, verso 18, depois, irmãos, vem o verso seguinte, até o versículo 25, amém? Leiamos então, eu começo então no verso 18 de Mateus 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamará de nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, depois deu o nome de Jesus. Amém. Você pode ler comigo de novo 23, todos juntos? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus abençoe assim a sua palavra. Vamos nos sentar, queridos. Como nós sempre falamos, temos falado nessas 3 semanas, né? É muito bom a gente poder desfrutar da comunhão com os irmãos. E seria melhor ainda se nós estivéssemos aqui repletos, né? Com todos os irmãos, Ministério de Louvor completo, MCM, a União Masculina, as nossas crianças também, né? Às vezes vocês lembram assim, poxa, as crianças correndo para lá e para cá, fazendo um pouquinho de bagunça, mas isso é bom, queridos, porque isso é vida, isso é realmente, é a igreja, não do amanhã, mas a igreja do hoje. E como a gente sabe quando elas estão aqui em frente, como elas fazem bem, né? Alegra o nosso coração da gente ver. Às vezes a gente olha no mundo, né? E tem gente que acha engraçadinho lá, a criança, né? Fazendo aquela dancinha lá do funk, do samba, né? E aquelas coisinhas, só que depois que vira adulto, né? Aí você vê a situação que se chegou na vida daquela criança que poderia ser alcançada e ser uma bênção para o ministério do Senhor. Mas mesmo com poucos, como eu falei, nós que estamos aqui, para quem vai receber essa mensagem pela internet, nós queremos destacar nessa noite exatamente essa temática, famílias vencendo juntas em meio às crises. Eu vou até apagar um pouquinho aqui, só essa luz, porque quem está ali, eu já fiz um teste, ali pelo celular, ela ficou com um brilho muito forte, não quase não dá para ver, acredito que agora vai melhorar. Mas então, queridos, pode avançar, por favor, Lucas. Famílias vencendo juntas em meio à crise. Você acabou de ler um texto que fala aqui de José e Maria, né? No caso, a mãe de Jesus e aquele que foi como o pai de Jesus durante a sua vida. E olha só que coisa interessante, queridos. Crises, elas chegam, lembra que eu falei na introdução dessa mensagem? Crises chegam na nossa vida. E ela não vai dizer para você, olha, avisa aí que eu estou chegando na sua casa. Ela não vai chegar pertinho, ligar para ele, passar o zap, não. Vai chegar em algum momento. E aí, como é que essa crise surge? É interessante que nessa pesquisa, para alguns estudiosos, a cada 5 anos, geralmente no meio das famílias, nós enfrentamos algum tipo de crise. Com José e Maria não foi diferente, a crise chegou na vida deles. Repare que nós temos um texto que fala, que narra, né, o nascimento de Jesus. Mas se você pegar o histórico, né, desde a promessa da vinda de Jesus Cristo, quando o anjo se revelou para Maria, depois se revela para José, como você leu no texto aqui, você vai ver algumas situações bem, a gente pode dizer assim, bem específicas, né, bem peculiares na vida do casal. Então, quando a crise chegou na família, no caso do casal, eles ainda não tinham filhos, então eles tiveram que passar por essas situações, tiveram que contorná-las de alguma maneira. Vamos pensar aqui então, crise política. José e Maria passaram por um momento onde havia uma crise política ali, eles estavam tendo uma crise política. No caso ali, o rei Herodes é quem governava aquela cidade. Vamos pensar o seguinte, Herodes era um rei que certamente era um rei destemido, era um governante que assolava o seu povo, era um governante que, vamos dizer assim, ele tinha por si um egoísmo, porque ele era um rei, né? E quando ele sabe, por exemplo, né, da história de que iria nascer um novo rei, embora não fosse um rei político, não fosse um rei que tomaria o lugar dele, mas ele, logicamente, ele pensou, não, essa criança vai crescer, e aí quando ela ficar adulta vai tomar o meu lugar, não, eu não vou deixar isso acontecer. E aí você lembra da história, né? Herodes mandou com que as crianças nascidas, mais ou menos naquela época, onde os estudiosos disseram, o que aconteceu? Ele mandou dizer, olha, matem todas essas crianças, né? E o que aconteceu? Por conta disso, José e Maria tiveram que fugir, né? Interessante, então, que nós vemos aí uma crise política por conta de um governante que não era temente a Deus.
Crise política que parece que a gente está falando de uma coisa hoje, né, que estamos vivendo. Crise política é algo que nós vivemos constantemente. E não estou falando da questão de partido, não. Quem defende partido A, B ou C. Porque vira e mexe, seja no partido que hoje é governo, ou que hoje é oposição, enfim, crises políticas acontecem. E não só no Brasil, mas em outros lugares também, em outros países também. E aí, como é que você faz, então, quando a crise política surge? José e Maria tiveram que passar pela crise política, mas não foi só essa crise, não. Eles também passaram por uma crise econômica. Certamente você já ouviu falar, ou talvez tenha chegado na tua casa, por exemplo, a palavra desemprego. E olha que situação difícil. Na situação de desemprego, você tendo lá que tem as contas para pagar, né? Tem a conta de luz, tem a conta de telefone, o gás, né? O gás, ele não vai, não. Pode deixar quando você ganhar emprego, eu vou acabar. Não. Tem os alimentos e outras coisas mais, falando de necessidades básicas, mas, ou seja, como é que você lidar então com a questão da crise econômica, né? E às vezes, mesmo não estando desempregado, mas situações que fazem, poxa, né, o dinheiro está tão curto, realmente é só para aquilo mesmo, não dá para você fazer nada, não dá para comprar nenhuma balinha a mais, porque senão vai faltar. Crise política na vida dele, por quê? Poucos recursos. José era um fazendeiro, José era dono de uma propriedade, José tinha empregados? Não. Você lembra da história? José era um carpinteiro, trabalhava por conta própria, fazia, né, os seus móveis lá, enfim, para poder ganhar o sustento para ele, a sua esposa, e agora a questão da crise social, porque além da esposa agora é grávida. E aí vem uma outra crise. Então, ele já era uma pessoa que tinha poucos recursos. Repare que quando acontece a situação de que Herodes quer matar as crianças, eles são avisados então para eles fugirem. E aí quando eles têm que fugir, eles têm que fazer o quê? Uma viagem. Imagine você com poucos recursos, você está tendo que passar por uma viagem. Quem viaja aí? A irmã Sônia, por exemplo, de vez em quando faz essas pontes dessa escala, né? Daqui lá para João Pessoa, né? E aí sabe o gasto que é. Avião, você tem alimentação, né? No caso, ela tem a família lá, mas, por exemplo, se tivesse que fazer uma escala em algum lugar, coisa parecida, alguns, por exemplo, quando fazem por via terrestre, né? Tem que fazer por terra, então o gasto ainda é muito maior. Às vezes você tem que se hospedar em algum lugar também. Então, no meio de uma crise econômica, esse casal ainda precisou gastar com a sua viagem. E com certeza, naquela época, uma viagem não era barata. Né? Embora não tivesse carro, ônibus, avião, mas eles tiveram que viajar, percorrer lá, talvez com camelo, e aí eles tinham que parar em certas cidades, certos locais para poder abastecer, para poder se alimentar, hospedar e outras coisas vai por aí fora. E como eu falei, crise social. E interessante que você, poxa, por que Maria grávida foi uma crise na família? Uma coisa que eu achei interessante desse pastor comentando, geralmente quando a gente ouve falar na palavra crise, a gente leva só para o lado negativo, achando que são coisas ruins. Mas é interessante que ele falou, porque a crise nem sempre é só isso, não. A crise muitas vezes pode acontecer numa situação de mudança. Vamos pensar aqui o seguinte, a gente está vendo aqui o caso de uma gravidez. Vamos pensar, por exemplo, numa família, quando acontece aquela situação da gravidez não planejada. E aí você recebe aquela notícia, vai crescer a família, né? Está chegando aí aquela bênção, né? Um menininho, mas não estava planejado na vida do casal, né? Talvez ele já tinha um filho e estava esperando o outro. Mas por isso que isso é maldição para a família, isso é coisa ruim. Não, é uma bênção a chegada da criança. Só que gerou uma crise social. E agora, como é que vai fazer? Vai ter que fazer outro quarto? Vai ter que dividir o quarto casal? Vai ter que... Enfim, é uma crise. Então, eu achei bem interessante essa fala, quando ele comentou. E realmente, é uma crise que, olha, você é diante de uma situação nova, uma situação que você não está esperando. E algo, então, vai ter que ser feito. Então, José e Maria tiveram que passar por essa situação. Então, vamos lá. Aí, vamos para o próximo. Pode pular, Lucas? Pensando nisso, então, como passar, então? Como José e Maria venceram juntos em meio às crises? Só que essa pergunta não é só para o casal, é para mim e para você também, como nós famílias. Hoje nós estamos vivendo a crise do coronavírus, mas diante dessa crise, outras crises que podem surgir, como vencermos essas crises, como nós podemos vencer. Se José e Maria venceram, nós também podemos vencer.
E não é através de um coach, né, que é aquele que você muito ouve falar na internet, você não entende o que é coach. É uma espécie de um autoajuda, alguém que vai lá, você tem que fazer, tem que ser força de vontade, fazer outras coisas. Não, esquece disso. Nós estamos falando de Bíblia, palavra de Deus. Então vamos ver como nós podemos vencer as crises como famílias hoje, famílias do povo de Deus. Pode pular, Lucas? Você leu esse texto, né? Você pode ler comigo novamente, Mateus 1,23, conforme está projetado? Vamos ver de novo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão ele o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se você simplesmente ler esse versículo sem perceber a dimensão, o tamanho e o significado dele na sua vida, e aí eu fiz questão de grifar essas duas palavras ali, de colocar em negrito, para você entender como isso faz toda a diferença. Como José e Maria venceram as crises, como nossas famílias podem vencer as crises. Eis a resposta. Pode seguir? Em primeiro lugar, eles venceram as crises porque eles tinham o quê? O Deus conosco. Eles tinham o quê? O Emanuel. É o versículo que você acabou de ler. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então José e Maria venceram juntos em meio às crises porque eles andaram com o Emanuel. Eles estavam com o Emanuel. Eles andaram com o Emanuel e nós também podemos vencer. Nós precisamos andar com o Emanuel. Por quê? Emanuel, você lembra, quer dizer Deus conosco. Lembra da promessa de Jesus Cristo com os seus discípulos após a sua morte e ressurreição? Né? Eis que eu vou. Aliás, antes dele morrer, ele já deixou a promessa do Espírito Santo, Consolador, aqueles que andariam com eles todos os dias. E quando ele, no final desse mesmo livro de Mateus, ele fala lá: eis que estou convosco todos os dias. Não é um dia, não é só no domingo quando você vem na igreja, não. Todos os dias até a consumação dos séculos. Então, José e Maria venceram porque eles tinham o Emanuel, o Deus conosco. Você precisa entender isso, filho. Passou, é uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise na saúde, na família, seja qual for. Lembre-se, se você, lembra que eu falo aqui, se você olha só para o noticiário, se você olha só para as circunstâncias, está tudo ruim, está tudo perdido, está tudo destruído. Mas quando você olha além, quando você olha no horizonte e vê que você tem o Emanuel, o Deus conosco, com certeza você sai vitorioso da crise. Amém? Vamos ver o segundo ponto então. Assim como José e Maria, nós também precisamos andar com Emanuel. Por quê? Porque andando com Deus conosco não faltará o quê? A provisão. Olha só que coisa interessante. A gente leu o capítulo 1. Agora eu quero te convidar um pouquinho mais à frente, agora no capítulo 2. Pode pular, Lucas? Leia comigo aí o versículo 11, todos juntos. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Olha só, versículo 10 fala que os magos do Oriente, quando viram a estrela, se alegraram muito. Por quê? A estrela apontava para onde estava quem? Jesus, o Emanuel. Eles chegaram naquele local, né, na estrebaria, e aí o versículo 11 então fala para nós, entrando ali, fala casa, mas a casa no caso é a casa onde eles estavam, né? Mas entrando na estrebaria, acharam o menino com a sua mãe, prostraram, adoraram e ofertaram. Ofertaram o quê? Presentes. E olha só que coisa interessante. Será que José, Maria e a criança Jesus estavam esperando a presença de alguém, a visita de alguém? Olha só, quando você acaba de ganhar uma criança, no caso falando aqui para as mães, você acaba de ganhar a criança, né, se recuperou, passou aí umas semanas, um mês e tal, logicamente você está esperando que, olha, vamos visitar, vamos ver aqui a criança, né?
E aí, com certeza, você vai esperar o quê? Vai esperar as visitas. A visita da tia, né? Da tia babona, do tio. Não foi assim, Gisa? Quando veio a Duda, quando veio, né, a Michelle, as outras foram lá visitar. Com certeza. Você está esperando visita de familiares, amigos, irmãos, né, em Cristo e tudo mais. Mas José e Maria, eles estavam na sua cidade? Estavam na sua cidade? Não. Estavam onde? José e Maria estavam num hotel, numa hospedaria assim de luxo? Não, eles estavam numa estrebaria. Mas olha como é o nosso Deus, queridos. No meio da crise, eles venceram a crise, nós também podemos vencer, porque Ele é o Deus da provisão. Lembra que a gente falou da crise econômica? Eles tiveram que fazer uma viagem não é barata. Por mais perto que seja, mas uma viagem tem custos. Então, José e Maria passaram por uma crise. Mas apesar disso tudo, eles estavam com quem? Com Emanuel, o Deus conosco. Ora, se Deus está conosco, não vai faltar o que a mim? A provisão. Deus, com a sua infinita sabedoria, providenciou que os magos do Oriente fossem até lá. Chegando-se lá, então, reconheceram, viram que realmente é o Filho de Deus. Então o texto fala, prostraram, adoraram, poderiam ter só feito isso. Esse aqui é o Filho de Deus. Foram lá, adoraram, reverenciaram e foram embora. Mas não, além de tudo, eles ofereceram algo para o Senhor. E ali no caso, né, os presentes, ouro, incenso e mirra, cada um tem o seu simbolismo. Cada um tem o seu significado, né? Então, principalmente o ouro. Porque o ouro ele poderia ser vendido, ou ele poderia pagar o quê? As custas da viagem. Então, o nosso Deus é um Deus provedor. Estamos passando por uma crise onde alguma parte do comércio está fechada. Alguns trabalhadores autônomos não têm serviço, né? Como a gente aqui na nossa igreja, a gente tem conversado com os irmãos. Mas creia, querido, que o nosso Deus é o Deus provedor. E na hora certa, ainda que for necessário, se tiver que enviar os magos lá no Oriente para chegar na sua casa, vai chegar na hora certa, no momento certo, a provisão do nosso Deus. E isso não é prosperidade como se prega por aí afora, não. Não é aquela coisa de nós determinamos que o nosso Deus vai dar a casa. Não, é aquilo que é necessário, aquilo que você precisa, Deus sabe. Aquilo que você vai, aquilo que vai saciar, aquilo que vai fazer com que você passe esse período, até que as coisas voltem ao normal e você possa novamente correr atrás do seu sustento, conforme o Senhor tem feito. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é um Deus provedor. Foi assim com José e Maria, continua sendo assim com as famílias de hoje. Amém? Terceiro lugar, vamos lá, Lucas. José e Maria venceram juntos em meio às crises, porque eles andaram com Emanuel. Eles andaram com Emanuel e nós também precisamos andar com Emanuel. Por quê? Porque com Deus conosco teremos discernimento e direção em tudo. Não é só numa coisa ou em outra. Teremos discernimento e direção. Repare o texto, querido. Por isso que eu falei que é muito interessante, né? Quando a gente pensa, poxa, o nascimento de Jesus, mas a gente não está no Natal para pregar sobre o nascimento de Jesus. Mas como eu falei, a palavra de Deus ela é rica, a todo momento ela se revela para nós. Então, o versículo 11 que você leu comigo, ele fala que os magos foram lá, adoraram, né, se prostraram, adoraram e ofereceram presentes. Fizeram a parte deles, hora de regressar. Mas vocês lembram da história? Quando os magos vieram do Oriente, eles vieram de um lugar distante. Chegaram até onde? Ao palácio do rei Herodes. E aí eles foram para onde está o menino, né, que é nascido, o rei dos judeus. Nós vimos a sua estrela do Oriente, viemos adorá-lo. E aí o que Herodes fez? Olha, quando vocês encontrarem a criança, voltem aqui e me digam onde ela está, para que eu vá e o adore. Essas foram as palavras de Herodes. Mas, na verdade, isso era uma oportunidade para ele poder matar a criança. Só que, quando nós andamos com Deus conosco, Ele nos dá direção, Ele nos dá o discernimento. Se os magos fossem na conversa de Herodes, eles iriam entregar, né? Aonde estava Jesus. Olha, nós encontramos a criança, ela está lá na estrebaria, está lá no lugar. Mas olha o que o texto bíblico fala. É o discernimento, é a direção de Deus revelando para os magos. Pode pular, Lucas? Leia comigo o verso 12. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que ele não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Partiram da sua terra
por outro caminho. Não vamos voltar ao teu palácio. Talvez eles nem entendessem o porquê. Aliás, eles entenderam sim, com certeza. Foi direção de Deus. Deus falou, ó, por aqui não. Vocês vão tomar outro caminho. E aí a gente vai ver, por exemplo, na história, você vai ver aí do versículo 12 para frente, que quando Herodes soube que foi enganado, ele percebeu, eles não voltaram, eu fui enganado. E aí, como eu falei, qual foi o decreto que ele fez? Matem todas as crianças, né? Até 2 anos, para quê? Para que elas não vivem, assim eu continuo reinando. Só que é interessante, queridos, o nosso Deus, ele trabalha com discernimento e direção. No meio da crise, talvez a gente fique pensando, e agora, como é que vai ser? E será que o meu patrão vai fazer alguma coisa, vai fechar a empresa, vai demitir todo mundo? E na nossa casa, às vezes tem que tomar decisões. Eu preciso resolver situações, mas e agora, no meio dessa crise, como é que fica? Está tudo parado. Eu devo fazer isso ou não devo fazer? Querido, o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus que dá direção. O nosso Deus é um Deus que dá discernimento. Se você vai buscar, eu vou ver aqui o que a TV lá, o jornalista está falando. Aí o que eles disserem eu vou fazer. Ok. Volto a dizer, a gente deve sim obediência às autoridades, a gente deve prestar atenção no que as autoridades sanitárias fazem. Por isso que nós estamos aqui, né, com todos os cuidados necessários para isso. A gente não deve ignorar isso. Mas, como aquele diz, a gente diz até que é um jargão, né? Mas esse jargão, se você realmente não usar ele como um jargão, como um amuleto da sorte, se você entender a profundidade disso, ele realmente é fato. A última palavra é de Deus. Então, discernimento e direção, o Senhor é capaz de dar. Se você não sabe o que fazer, se você for guiado pelo que fala a TV, se você for guiado pelo que o vizinho fala, pelo que aquele fulano, ciclano fala, querido, você não vai ter caminho. Porque eles vão dizer, não, está muito difícil, né? Está chegando, está se aproximando, está chegando, está se aproximando, mas pela fé em Deus, com direção e discernimento, nós cremos que o nosso Deus, se ela não chegou, é porque o Senhor tem freado, é porque o Senhor tem combatido, e nós estamos fazendo a nossa parte. Mas o vizinho não faz. Não se preocupe com ele não, continue fazendo você a sua parte, continue tendo discernimento e a direção do Senhor, porque Ele dá aos entendidos. Aqueles que sabem exatamente o que é isso, vão poder lá na frente agradecer porque estiveram Emmanuel conosco, o Deus conosco que deu a eles direção e discernimento. E para concluir, eu creio que é a última, pode pular, Lucas? Quarto lugar, José e Maria venceram juntos em meio às crises, porque eles andaram com Emmanuel, e nós também precisamos andar, porque com Deus conosco a nossa visão será ampliada. Olha só que coisa interessante, queridos. O que seria uma visão ampliada? Olha, como eu falei, só se fala do famoso coronavírus. Se você tem a sua visão só da doença, só do coronavírus, como eu falei aqui, é só problema, é só hospital cheio, é só os pacientes lá que estão adoecendo. A visão que as pessoas têm, muitas vezes a visão, por conta do que está acontecendo nas circunstâncias, é só essa. Mas quando nós temos a visão ampliada, nós podemos entender, por exemplo, que Deus tem um propósito nisso. E o propósito não é deixar eu e você doente. O propósito não é deixar eu e você apavorado. O propósito não é deixar a sua igreja como uma derrotada. Porque, olha, se fechou o comércio, se fechou as aglomerações, então as igrejas também que fazem, coitadinho de nós, não, queridos. Nós somos o povo de Deus. E quando nós entendemos isso, ainda que com poucos aqui, mas há uma grande maioria que nas suas casas estão assistindo. E aí esse vídeo, por exemplo, quando chegar na internet, vai chegar no ouvido e nos corações de muitas pessoas que talvez nem membros são, mas vão ser tocados de entender que é o nosso Deus quem está operando no meio disso tudo. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo. E se nós entendermos como a gente falou no ponto anterior, discernimento e compreensão, o Senhor, Ele vai nos dar também a visão ampliada. Olha o que diz o versículo 19 e 20. Pode falar, Lucas? Leia comigo aí 19 e 20. Porém, depois de morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e volta para toda a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino.
José e Maria estavam no meio da crise. Eles estavam lá pensando, estamos numa cidade longe, o rei quer matar a criança, nós estamos no meio do perigo. Vamos pensar como eles, talvez no primeiro momento, né? Claro que eles foram direcionados lá, o anjo orientou o que eles deveriam fazer, mas se eles fossem um casal apavorado, já saíram lá, senão vão matar a gente. Aí vamos pensar no nosso tempo hoje. E eu vou sair de casa, vou ficar, cadê? Tem que usar álcool gel o tempo todo. Lavar a mão, toalha, sabão. Quando sair, vou usar máscara, mas não fala com ninguém. Chega, não, vem perto, fica aí, 2 metros, 3 metros de distância. Se você simplesmente vai pelo pavor, vai pelo que as pessoas estão falando, só pontos negativos, né? O que vai ser da sua vida, meu querido? Então, é claro, como eu falei, a gente precisa sim dos cuidados, mas a gente não precisa ficar apavorado. Como até eu escutando um radialista falando, né? É pandemia, não é pandemônio. Né? Porque a pandemia, tem que diferenciar. A pandemia, o que é a pandemia? Só para você pegar no dicionário e diferenciar. A pandemia, nesse caso, é por conta de um vírus, né? Que chegou em todos os continentes. E a proporção, a força com que ele se espalhou, a velocidade com que ele se espalhou é muito alta. Por isso as recomendações, por isso não aglomerar. Não é porque, se eu ficar isolado, se eu ficar na minha casa, ela não vai atingir, não. É porque, como a gente volta a falar, nós, no caso, não só no Brasil, mas em outros lugares, não tem hospital, não tem leito suficiente, como ela se propaga numa velocidade muito rápida. Não tem hospitais, não tem leitos suficientes que possam dar suporte, por exemplo, né, de pessoas que têm uma situação mais grave. Aqueles que ficam doentes um pouquinho e tal, tiveram um sintoma leve, maravilha, mas aqueles que precisam lá do respirador, precisam do leito, imagine o caos que ia ser na saúde, seja no Brasil ou seja em qualquer país, como aconteceu, por exemplo, lá na Itália e outros lugares que a gente viu. Então a questão é a seguinte, quando a gente vê o propósito de Deus nisso, e a gente vê que Deus amplia a nossa visão. A sua visão é só no coronavírus, então, querido, você vai ficar realmente só nisso aí. Aí algumas pessoas vão ficar como depressivas, vão ficar sem vontade de sair, achando que é o fim. Mas o Senhor quer te dar uma visão maior. Para quê? Para que você aprenda, para que você possa compreender que Ele é Deus. E como diz aquela música, né, que inclusive o Ministério de Louvor costuma cantar aqui, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E aí Deus tem uma visão para quê? Para que você possa entender. Vamos pegar aqui, José e Maria estão no meio de uma crise, estão em outro país, estão lá por conta da ameaça do rei. Só que o texto fala, depois de morto Herodes morreu. O que aconteceu? Se eles ficassem lá, naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, eles iam demorar, um tempo para saber o que aconteceu. Só que o texto fala que o anjo do Senhor apareceu no sonho. E ele apareceu a José dizendo, olha, levanta, toma o menino, sua mãe, no caso a esposa, pode voltar para a terra. Sabe por quê? Porque aquele que queria ver a criança morta já não existe mais. Sabe o que é isso? É a visão. O Senhor está dando a visão. Olha, no meio disso tudo, nós fugimos, estávamos assustados, temerosos pela vida da criança. Mas o Senhor, Ele fez com que abrisse os horizontes, nós entendemos. Hoje nós podemos voltar. Se ele não tivesse a visão do anjo, talvez ele ainda ficaria retido, talvez ele ainda ficaria receoso de voltar para a sua terra. Mas a visão espiritual, o anjo aparece, fala com ele e eles entendem, não, é hora de voltar. O propósito do Senhor é o seguinte, passamos pela crise, a crise no caso de Herodes, a crise da viagem, todas as outras coisas mais, a criança nasceu bem, com saúde, amém? Então agora o anjo revelou, podemos voltar. Estamos no meio desse coronavírus, mas nós cremos pela fé que o Senhor está trabalhando, até que vai chegar um momento logo, em que nós vamos voltar às nossas atividades normais, em que nós vamos enfrentar essas crises, assim como outros, vão sair fortalecidos para vencê-las, e sairmos mais ainda prontos para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele está dando uma visão. Você que está aqui, ou quando você não pode, você acompanha pela internet, você está se alimentando da palavra, você está sendo uma visão, o Senhor está falando com você, você não está procurando simplesmente o que o jornal fala, não, você está sendo alimentado por uma visão de que, diante disso tudo, olha, eu aprendi a valorizar, estar com o meu irmão. Às vezes, eu falei, eu sou hoje na EBD, os irmãos estavam hoje pela manhã, né? Às vezes tem gente assim, hoje eu não vou porque está frio, hoje está calor, hoje está assim,
assim, assado. E aí tudo é desculpa. Para quem não quer estar presente, tudo é uma desculpa. Mas aquele que realmente deseja, aquele realmente que faz questão de estar, ele realmente só não vem se tiver realmente cambaleado mesmo, né? Mas aqueles que querem estar presentes, que agora com certeza estão sentindo falta, porque precisam se cuidar, precisam preservar, como eu falei. Eu creio, queridos, que logo, né, nós vamos estar com a nossa rotina tomada, as nossas crianças aqui vibrantes, fazendo a bagunça dela, os nossos idosos tão carinhosos, atenciosos, que gostam de conversar, a gente poder dar um abraço uns nos outros, mas nós precisamos entender que toda crise, ela tem um tempo. Então, assim como José e Maria venceram as crises, as famílias do meio de hoje, queridos, podem vencê-las também. Porque José e Maria tinham o Deus conosco, tinham o Emmanuel. Nós também, entendendo que eu e você, as nossas famílias, tem Deus conosco, querido, se Deus está conosco, olha, vai vir a crise, mas Deus está conosco. Então Deus vai nos dar a vitória. Não vai faltar provisão. Foi como eu falei, ainda que a porta do emprego fechada, não está tendo serviço para autônomo, mas o Senhor, assim como Ele providenciou os magos que presentearam ali os pais, Ele com certeza no tempo certo vai prover também a sua família. Ele nos dá discernimento e direção para que a gente possa entender o propósito de Deus. Assim como Ele deu os magos para que não voltassem lá e voltassem para Herodes, Ele nos dá direção, discernimento, como nós devemos proceder no meio dessa crise. E como eu falei por fim, a visão ampliada de que não é a visão na doença, não é a visão no problema, mas é a visão naquele que vai solucionar o problema. Creia, querido, nisso, permaneça firme, e assim, eu, você, as nossas famílias vão sair vitoriosas em meio às crises. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor possa nos fortalecer mais e mais a cada dia. Amém?